querido Deus, nos aproximamos diante da Tua presença com este sentimento de fé, pois entendemos pela Tua palavra que Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, e sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que creiamos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E nós viemos buscar a Tua bendita pessoa. Viemos adorar o Teu bendito nome e receber mais do Teu precioso Espírito em nossas almas. Estamos aqui, Senhor, de passagem, como Israel em sua caminhada pelo deserto, montava acampamento após acampamento e se ia caminhando. Hoje aprove aos céus estarmos reunidos sobre este pavilhão, esperando algum dia, Senhor, entrar nos tabernáculos eternos. Que eu diminua e que Tu cresça, e que Teu nome engrandeça dentro de nós, Pai. E opera aquilo que o Senhor está acostumado a fazer, o sobrenatural em nossas vidas, pois vivemos do sobrenatural. Pedimos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos vossos corações. Amém. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e nós queremos entrar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus entre em nós. Amém? Você veio aprender mais de Deus? Amém. Graças a Deus. O mundo secular tem invertido as coisas e mal compreendido o reino de Deus. Eles pensam que por se emocionar, gritar, pular, traz conversão. Não, pelo contrário, né? Nós encontramos um aglomerado de pessoas emocionadas. O ensino direto da palavra e a transformação das nossas vidas nos faz o que verdadeiramente Deus quer que nós sejamos. Amém? Vamos abrir em Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, em seu capítulo 6, no versículo 4. Vamos ler apenas o versículo 4. E hoje vamos ter uma palavra sobre família, né? Sobre esse tema tão importante, defendendo os mais pétreos e áureos princípios bíblicos. Você crê na Bíblia? Amém. Mombrana diz que nós não temos outro credo a não ser Cristo. Não temos outro livro a não ser a Bíblia. Não temos outra lei a não ser o amor. Amém? São princípios pétreos. Então, nós vamos olhar para bem dentro das Escrituras com muito amor no coração e colocando Cristo no centro de todas as coisas. Amém? Então, hoje eu digo para você, quero dizer, é um desafio para cada cristão crer na Bíblia. E o Mombrana diz na mensagem Companheirismo através da Redenção: não estou aqui para criticar ninguém, nem eu. Estou aqui apenas para tentar pregar o Evangelho. Amém? Mas quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonja e ministérios edificados em personalidades, então você estará em areia movediça. Ah, mas o pastor fulano de tal, o bispo, o apóstolo, o profeta. Ministérios edificados sobre personalidades, areia movediça. Um ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia. Mombrana segue dizendo, a Bíblia, não importando se qualquer
coisa nova surja. Louvado seja o Senhor pelo seu amém. Que Deus nos abençoe. Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender qual é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo. E Cristo é esta palavra que acabamos de abrir nesta noite, Pai. Vivifica, Senhor, manifesta, ó grande intérprete da Tua própria palavra. Interpreta a Tua palavra à medida que o Senhor a torna manifesta em nossas vidas. Uma profecia cumprida é uma interpretação manifestada do Senhor, de Sua palavra em nossas vidas. Que possamos sair mais cristãos, melhores pais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Talvez isso vai requerer um pouquinho de quietude interior, um pouquinho de observação mais próxima da palavra, mas vamos falar. Filhos é uma responsabilidade parental. Aí você pode dizer, eu entendi o que é filho, o que é responsabilidade, mas parental é o quê? Pais. É o mesmo que? Os filhos são responsabilidades dos pais e ninguém mais. Já muda um conceito da era, onde as pessoas têm filhos e terceirizam a educação para babás e etc e tal. Vamos direto à mensagem, quero ler com bastante singeleza aqui, mas assertividade. Mensagem sedento por vida. Você está sedento por vida? Amém. Amém? Eu tenho um recorte do jornal que estava em nosso jornal aqui, nosso jornal local, que mostrava que cada 4 soldados que iam para o estrangeiro durante a guerra, 3 foram divorciados por suas esposas, 6 meses depois que estavam lá. Agora você imagina como é que o mundo está nesse período de guerra, onde o soldado sai. Eu ouvi algo por cima assim, que nessas guerras lá na Ucrânia em específico, cada 10 soldados que saíram para a guerra, 7 foram divorciados ao cabo de poucos dias. Antes de nós falarmos sobre o que é o filho, o que os pais devem exercer sobre os filhos, nós temos que colocar os pais no lugar certo. Mombrana diz assim: foram trabalhar em usinas de pólvora em outros lugares. Agora, se um homem estiver doente e sua esposa não pode trabalhar, quero dizer, ele não consegue trabalhar, eu não culpo. Sua esposa tem que trazer o sustento, isto é correto. Mas se ela está trabalhando fora apenas para ter um pouquinho de dinheiro extra, seria melhor mantê-la longe daquele bando de malandros com quem ela está trabalhando ali. O lugar dela é em casa. É isso mesmo. Aqui ela deve ficar em casa. Mombrana coloca a posição da mulher em relação ao ofício, os princípios morais, éticos, bíblicos. Nós dizíamos, a mulher diz assim, o meu marido me ajuda muito. Não, pela Bíblia, Deus criou a mulher para ajudar o homem. Ela é auxiliadora idônea. E Senhor, diz o profeta, falando Senhor com letra minúscula do homem, você mesmo pode se considerar muito bom. Mas se você tem pousadas e outras coisas que te chamam para longe dela à noite, não vai dormir em casa, não dorme com a esposa. Estou sempre defendendo essa questão. Quando é solteiro, dorme sozinho. Depois casa, continua dormindo sozinho. Tem algo errado em algum lugar. Pessoas casadas devem ter mentalidade de casados.
solteiro sem mentalidade de casado, e se preparar para a transição de uma para outra etapa da vida. O irmão Branham está condenando o homem que se diz tão bom, que sai por aí, posa fora de casa e não vem estar ao lado da esposa à noite. Você deveria estar envergonhado de si mesmo. Deus lhe deu uma casa para compartilhar, e conforto e coisas como essas. Poxa, é um ninho de amor. A casa deveria ser o lar, e o lar deveria ser um ninho de amor, de aconchego, de calor. O homem deveria chegar em casa, encontrar toda a sua casa ali, colocada, aquecida, todos se amando entre si. Vamos falar de conforto e coisas como essas. E é uma vergonha ver a forma que os homens fazem com suas esposas, e as esposas fazem aos homens. A feminilidade, conjunto de regras aceitos para os princípios nos quais norteiam a vida da mulher dentro de uma sociedade. E a paternidade, que é o ofício principal do pai, e toda a regência de regras, mandamentos e ordenanças. E nós vamos ver pela Bíblia. Nós não estamos aqui para conhecer do mundo. Você quer saber esses púlpitos efeminados, esses pastores efeminados que não pregam a verdade para o povo, fica acariciando as pessoas e não chamam errado de errado. Eu digo, errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu creio que você veio aqui para conhecer de Deus. Amém. Mais da palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. Depois de tudo, estamos preocupados com a nossa salvação. Amém? Então, feminilidade e paternidade da nação estão partidos em pedaços. Os tribunais estão repletos de pedidos de divórcio. Jesus disse que seria assim, como foi nos dias de Noé: se casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. É um pecado e uma desgraça, diz o irmão Branham. Homens e mulheres se casaram para morar juntos. Obviamente, se tem uma escala extra, se tem um regime de trabalho noturno, né? Se de repente ele trabalha como um vendedor, viajante, um caminhoneiro, você vai adequar isso, você tem que tomar com sabedoria. Até como você ouve a palavra, você tem que pedir a Deus para ter sabedoria e colocar corretamente dentro de você. E eu creio que o Espírito Santo estará fazendo isso a você. Amém. Amém? Mensagem pródigo. O irmão Branham pregou no dia 27 do 8:50, ele diz: então eu posso ver o velho pai, ele está simplesmente preocupado, caminhando de um lado a outro, acima e abaixo, do lado de fora do celeiro à casa, de um lado a outro. Eu posso ouvir a mãe ir à porta e dizer: qual é o problema, pai? Ele está falando sobre a parábola do pródigo, o filho pródigo que pegou parte da herança e saiu, e o pai preocupado com o filho, como será que estava, né? Eu não sei, mãe. Sabe, nossos pais, se eles são bons, está cheio de pai bom aqui, amém? Nesse caso, pessoas salvas por Deus. São pais salvos por Deus? Amém? Bem, eles se preocupam acerca de seus filhos. Um pai e uma mãe bons, cristãos, salvos pela graça de Deus, se preocupam com seus filhos. Se você não está preocupado, tem alguma coisa errada em algum lugar. Diga aqui, eu mesmo sou um pai, diz o mensageiro, e eu tenho um pequeno garoto assentado aqui ouvindo-me agora mesmo. Deus sabe que eu o amo. Se um de nós, a condição do amor do profeta para o filho, tivesse que morrer nesta tarde, permita-me morrer 10.000 vezes por este. Você tem que amar teu filho, morrer por ele. E se for o caso, 10.000 vezes. Depois de tudo, os filhos são o que para nós? Heranças do Senhor.
Se você não vive uma vida para os teus filhos, você não é um pai salvo pela graça, ou uma mãe que tem a luz da revelação da palavra de Deus. Isso é o que o mensageiro diz. Sigamos adiante. Isto é correto. Permita que ele fique. É um amor que temos por nossa geração. Essa é a razão pela qual Deus tanto amou o mundo, sua geração, que Ele mesmo veio para morrer para que pudéssemos ser livres. Ele mesmo pagou a pena. E a primeira paternidade que algum dia se ouviu dizer é a de Deus. Amém? O caminho provido por Deus no dia 1/12/53, o Montbrand diz: só há um arrependimento que tem em minha vida. Tem mensagens que provavelmente, por exemplo, o caminho provido por Deus, essa que eu estou lendo, dia 1/12/53, não tem a tradução dela. Até hoje você não chegou nessa informação, até hoje, mas agora o Espírito Santo está te dando. Tudo bem? Montbrand diz: só há um arrependimento que tem em minha vida, isto é, não ter conhecido Jesus Cristo no perdão dos meus pecados, quando eu era apenas um garotinho. Eu lhes digo, pais, palavra do mensageiro aos pais, vocês colocam o tipo certo de lar diante de seus filhos. Essa é a coisa a fazer, porque se eu tivesse sido criado em um lar cristão, talvez eu tivesse ido mais longe com o nosso Senhor Jesus esta noite, e mais pessoas teriam sido salvas. Mas meu povo não era uma família religiosa. É importante você estabelecer o tipo de lar correto para a tua casa, para a tua família. O Montbrand acreditava que se ele viesse antes, ele teria salvo mais vidas. Que tipo de virtude que há num lar verdadeiramente cristão, que estabelece e levanta filhos para o Senhor? Vós pais, diz a palavra do Senhor aqui, né? Não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os. Imperativo na doutrina e admoestação do Senhor. Então, antes de qualquer coisa na vida deles, eles têm que conhecer a doutrina e a admoestação do Senhor. Antes de conhecer Super-Homem, Ben 10, a Bíblia. Conhecer o Senhor através de sua palavra. A mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o Montbrand diz: no Éden Deus conhecia o seu inimigo e todos os ataques de seu inimigo. Você conhece o seu inimigo? Você conhece a sociedade que você está vivendo? Você conhece os diferentes ângulos de ataque de Satanás? Agora, Deus é um Deus infinito, e o Deus infinito é a perfeição das perfeições. Você crê? Ele sabia de todas as coisas antes que elas fossem. E portanto, se esse Deus infinito pôde olhar para frente e o fez, e ver o fim desde o princípio, e saber que ele teria filhos nessa terra, os seus próprios filhos benditos, não crê você que ele teria provido para eles o melhor que ele poderia prover? Ele olhou pelas eras adiante. Ele olhou quando a eternidade se interrompeu e entrou uma brecha chamada tempo. Ele olhou e viu seus filhos vindo à manifestação. E ele viu que o inimigo ia fazer os seus ataques. E ele começou a trabalhar a melhor coisa que ele poderia fazer para prover os seus filhos, para mantê-los vivos. Para os seus filhos que estavam sem ajuda, pequenos companheiros que não poderiam cuidar de si mesmo. Você não luta e batalha, e faz tudo o que você pode para prover o melhor que você pode, ou é capaz. Você não tomaria providência para esses filhos? Você está carregando nos seus braços o troféu da graça de Deus, tão ingênuos, tão indefesos, colocados em um mundo cheio de maledicência, corrupção, perversidade e pecado. Não pensaria você algo melhor em relação aos filhos que Deus te deu? A congregação responde amém, aqui diz. Porque você é um pai, a origem.
Mombrana está falando com o pai agora. Teu filho, antes de estar no braço da tua esposa, estava em teus lombos. Portanto, você é a origem. A origem providencia para o produto destino certo. Deus não joga dados, e Ele não nos colocou aqui e brincou de fazer bonecos de carne sobre a terra. Ele nos amou e providenciou o melhor que Ele tinha. O Mombrana diz, o memorial testado pelo tempo é sua palavra. Amém? E o que você vai prover para os seus filhos, para que eles vençam o mundo nos dias que estarão diante deles, quando você não estiver mais sobre a face da terra? O que mais poderia eles obter? O que melhor teria eles de proteção sobre a terra? Não é uma previdência privada e nem um seguro de vida, é a palavra de Deus em seus corações. Porque você é um pai, e você é a origem, e a origem provê. Diz o Mombrana, o que eu diria, a verdade, esse é o pensamento de um pai terreno. Um pai terreno, um bom pai, sempre quer dar o melhor para o filho. Conversava com o filho certa vez em Franco da Rocha, com um colega de trabalho, falando sobre o filho dele. Era filho único, ele queria dar tudo que o pai dele não deu para ele, o melhor tênis, a melhor roupa, e foi falando como ele trabalhava em vários serviços para conseguir o melhor dinheiro. Eu disse, olha, que ótimo, você é um bom pai, mas está te faltando alguma coisa. Você está preocupado em colocar um bom tênis no pé do teu filho, uma roupa no corpo dele, uma boa comida ali no estômago dele, mas se no coração dele, até agora você não falou nada. Ele disse, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu falei, aí é que está a coisa. Ele pode perder a vida por aquele tênis Nike, ou o dinheiro que você der para ele, mas uma coisa é certa, tem uma vida eterna que você tem que apontar para o teu filho, e você tem que colocar Deus dentro do coração do seu filho. É assim, irmãos, olha, o estômago fica aqui, o coração fica logo aqui. Não pensa só no estômago. Coloque aí uns 10 centímetros para cima, se tiver, atrás da quinta costela, e coloca Deus ali dentro. Alimenta o teu homem interior, o homem interior do teu filho. Amém? Então veja, aí o parentesco se originou em Deus, porque Ele foi a origem. Você não acha que Deus, vendo o que Satanás seria, o que Satanás faria, Ele deu aos seus filhos e proveu para eles a melhor coisa que poderia ser fornecida para eles, sabendo qual seria o ataque do inimigo? Deus fortaleceu seus filhos. Amém? Todo bom pai fortalece os seus filhos. Você sabe o que ele vai encontrar na sociedade moderna, nessa civilização corrompida, degenerada, degradada? Não faria você algo para proteger seu filho e fortalecê-lo contra esta sociedade tão corrompida, contra Deus, contra o costume, contra as morais, amantes do pecado, dos deleites desse mundo? Não faria você algo pelo teu filho? Amém? Mensagem de expectação, irmão Branda diz assim: o primeiro pregador que alguma vez chega a um menino é uma mãe. É o primeiro pregador que ele conhece, e não é de botão só, é o pregador da palavra. Há 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. O irmão Brana cita aqui, mas sabemos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma é a mãe. Dos 4 evangelhos na Bíblia, o 5º é a mãe. E uma mãe deve ser uma mulher cheia do Espírito. Amém, mamães? Amém. Você nunca vai passar aquilo que você não tem. Ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que tem. Existe uma bem-aventurança que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O irmão Brana diz que uma mãe deve ser uma mulher cheia do Espírito, que possa ensinar a seus filhos, e ensinar a orar, e saber acerca de Deus, e assim sucessivamente.
Em lugar disso, os dão a uma babá e dançam toda noite, e logo vão à escola dominical na manhã de domingo e chamam a si mesmo de cristão. Pronto, já encontramos o que uma mãe faz sobre a terra. Ela tem uma missão muito nobre, muito especial. Ela faz a diferença. Ela, em outra mensagem, o irmão Brana diz, estava lendo há pouco, que ela é responsável por moldar o caráter daquela criança. Gente, isso é um negócio espantoso, extraordinário. Você, mamãe, você não sabe o valor que Deus te deu. Tenho certeza que você odiaria ser a mãe de Hitler. Você gostaria de ser a mãe de um bom menino, de um bom homem, de uma boa mulher. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, nós vemos assim: vocês creem que Salomão foi um homem sábio? Amém. Louvado seja Deus pelo seu amém. Olha o que diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai. O pai tem o que fazer? Instruir o filho. E não deixes o ensinamento de tua mãe. A mãe tem o que fazer? Ensinar o filho. Enquanto o pai instrui, a mãe ensina. Que coisa, irmão. Que quadro maravilhoso. Não tem jeito de dar errado. E olha só como ele fundamenta isso: porque serão como diadema gracioso, diadema, coroa, gracioso, em tua cabeça, na cabeça do filho, e colares ao teu pescoço. Deixa eu te dizer uma coisa: as instruções do pai, os ensinamentos da mãe, é coroa graciosa sobre a cabeça e colar no pescoço. Você percebeu como a nossa sociedade moderna, os jovens que estão à deriva, eles usam correntes e mais correntes e colares, e não tem nenhuma instrução e ensinamento, estão perdidos nas drogas? Você nunca viu as moças usando tanto colar como hoje? Mas a Bíblia não coloca nenhuma atenção nesse colar natural de pérola, seja lá o que for. O colar de um filho são as instruções do pai e o ensinamento da mãe. Então tira esse colar e chega em casa e diz: pai, me instrui, mãe, me ensina, porque eu quero ter o verdadeiro colar de Deus. Amém? Amém? Perguntas e respostas tendo a lei como sombra. O irmão Brana diz: ouça, às vezes é difícil ensinar, mas isso manterá o nível de sua igreja. Quem entendeu diz amém. Amém. Ensinar não é fácil, é como caminhar sobre gelo muito fino, mas mantém o nível da igreja. Amém. Isso manterá o que Deus disse. Às vezes, se há algo que eu odeio fazer, é corrigir meus filhos, ou dar-lhes uma surra, mas eu simplesmente odeio fazer isso. Mas ainda assim, a Bíblia diz para fazer isso. E você observa essas pessoinhas hoje que não castigam seus filhos e os corrigem. Descubra o que eles conseguiram. Tem um espertinho que vai bater o pé e bater uma laranja na parede e gritar com vocês, os pais. Não foi corrigido, não foi disciplinado. Depois de tudo, nós vamos ver coisas aqui mais profundas. Já estamos começando. Você vai ter alguém que vai te expulsar de casa, filho expulsando mãe de casa. Salomão fala isso, viu? Filhos que expulsam as mães de casa. Filho que vai brigar com você, que vai discutir com você, vai jogar laranja na parede. O irmão Branda fala a menção daquela casa que ele foi visitar, que era uma casa cristã, e não tinha comida pronta, e um velho Oswald, um sujeitinho lá, um pirralhinho, ficou todo enervado e pegou a mamãe e disse: eu vou fazer um suco aqui, um sanduíche para você. Eu não gosto disso. E jogou a laranja na parede. Hoje eles já estão jogando nos pais. E não é laranja. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias preditos, onde a Bíblia diz que haveriam parricidas, que são homicidas de pai.
matricidas, homicidas de mãe. Nutre uma serpente no teu seio todo o tempo, ela vai te morder mais tarde. Estamos falando de coisas fortes. Diz o mensageiro: veja, a Bíblia está certa em tudo, não é verdade? Amém. Agora, você tem que corrigir seu filho, é uma obrigação sua. A Bíblia diz, você nem é um cristão se você não corrige seu filho. Se você não faz a coisa de forma correta. Agora, vamos lá. Vamos colocar aos moldes da Bíblia, porque o padrão do cristão é a Bíblia. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, Paulo escreve e diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. A correção traz edificação. Mas o desequilíbrio dela, e eu quero já dizer para vocês, eu vou tocar aqui em pontos sensíveis. Tudo que se fala de família, você toca sentimentos complexos e uma série de coisas. É um desafio para mim falar isso, mas eu tenho que trazer porque a Bíblia fala. Amém. O irmão Brana diz que é o mensageiro dessa era, ele fala sobre isso, então eu tenho que falar. Amém? Porque cremos que somos os homens e mulheres do Evangelho completo. Amém? Provérbios 19, 18. Tem filho desanimado demais por aí, porque os pais não estão entendendo o propósito de Deus na vida deles e como fazê-los. Olha, Provérbios 19, 18 diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança. Vai chegar uma hora que você vai perder o controle. Vai perder o controle. Sabe por quê? Você tem que entender uma coisa. Em determinado momento da sua vida, você é o chefe do teu filho. Você exerce o papel. Não faça isso, não faça aquilo. Vem aqui, vá lá. É imperioso. São ordens. Mas vai chegar um momento que você vai ser o líder dele. Você vai agora liderar pelo exemplo e pelos conselhos. Você não vai poder forçar mais ele fazer nada, ou ela fazer nada. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que o irmão Brana citou várias vezes, é a idade da contabilidade. Aproveita teu filho nessa faixa, molde o caráter dele, instrui ele no caminho do Senhor, na admoestação e no conhecimento do Senhor, enquanto ele está na idade da responsabilidade. Eu digo, enquanto ele não chegou na idade da responsabilidade, ou conhecida como da contabilidade, aonde eu estive pesquisando já, nunca vi o irmão Brana colocar uma data de idade para isso. Já ouvi falar em 7 anos. O irmão Brana diz que ele teria aceitado Jesus Cristo aos 12 anos de idade, se não fosse um demônio de incredulidade que estava sobre ele. Lembra disso? É? E então, mensagem crendo em Deus, o irmão Brana fala isso. E ele fala que essa criança até a idade da contabilidade, aonde ele conhece o certo e o errado. E ninguém aqui tem o potencial para medir a parte cognitiva do cérebro de uma criança, onde ela começa a desenvolver o que é certo e o que é errado. Você apenas vai percebendo o despertar da coisa. Quando de repente, a serpente diz para Eva: tu vai ser como Deus. E ela conheceu o quê? Sexo. Você vai saber todas as coisas, o bem e o mal. E quando essa criancinha sai do despertar, e aí começa a contar o pecado dela, agora é por conta dela. Mas até lá, pai e mãe, ensina, instrui, pega essa criança, molda o caráter dela nesses primeiros anos da vida dela, antes que ela chegue à idade da contabilidade ou da responsabilidade, onde os pecados dela começam a ser contabilizados, ela sai debaixo do sangue de Jesus Cristo. Depois é com ela, e aí você passa a ser líder e não chefe dela mais. Veja, então, Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia tem tudo, é equilibrada. Se você está irado, nervoso, o ânimo exaltado, não é a hora de você trabalhar
a correção no seu filho. Espera os primeiros 30 minutos passar, senta com ele, vamos conversar, corrige com coerência e com consciência cristã. Volto a repetir, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Não é desequilibradamente, é apenas o necessário. Quem entendeu diz amém. Amém. Em Provérbios capítulo 3, versículo 24, diz assim, olha: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Provérbios 22, 15. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês amam a Bíblia? A estutícia. O que é a estutícia? Tolice. A falta de entendimento, falta de sabedoria, o tolo. A estutícia está ligada ao coração da criança. Então, nossos filhos são tolos, estultos, já começando desde pequeno. Desde pequeno. Ele só faz coisas que não prestam. Você vira as costas, ele vai lá, derruba a xícara no chão, enfia o dedo na tomada, só coisa errada. O que é isso? Tolices, coisas bobas, estultícia. Você não precisa ensinar seu filho a fazer as coisas erradas, ele já nasce com a estultícia ligada no coração dele. Mas como que eu tiro isso? A Bíblia diz aqui, irmãos, olha: mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim, olha: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Vara, é pedaço de pau, é frango congelado na cabeça, já matou criança, não estou falando disso. A Bíblia é sábia. A Bíblia é Deus. Quantos querem que Deus está falando com você nessa noite? É Deus falando, irmão. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus. Amém? Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Estamos motivados a corrigir, disciplinar nossos filhos nessa noite? Vale a pena ou não, irmãos? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É ilusão você imaginar. Se você deixar seu filho fazer o que ele quiser, ele vai te amar mais. Já está provado pelas estatísticas que o filho que faz o que quer, ele não valoriza os pais que tem. E também, irmãos, não vá se enganar, porque você corrige os seus filhos, eles vão te odiar. Já é provado que os filhos que são corrigidos amam os pais. Os pirralhos e mimados nunca valorizam os pais, mas os corrigidos e disciplinados sempre vão agradecer a Deus. Porque a correção, a disciplina, no primeiro momento, não parece de gozo, mas de tristeza, mas exerce um fruto pacífico depois naqueles que são exercitados a correção. Você crê assim, irmão? Acabei de citar palavras do apóstolo Paulo. Então veja, Provérbios 29, 15. Só Bíblia. Bíblia em cima de Bíblia. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão. Está vendo que não é só vara todo o tempo não? Quem entendeu diz amém. Amém. Está indo longe essa mensagem, vai chegar a muitos lugares. Então são duas coisas: a vara e a repreensão dão sabedoria. Eu gosto disso. A estutícia é tirada do coração da criança e entra o quê? A sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo. Não, filhinho, faz o que você quiser. Envergonha a sua mãe. Versículo 17: castiga o teu filho e te dará descanso. Esse meu filho dá um trabalho, está faltando correção.
Está faltando disciplina. A Bíblia diz, ou isso é verdade, ou então, no que a gente está crendo, meus irmãos? Vamos posicionar a nossa família na Bíblia, ou segundo os psicólogos modernos? Quer ter trabalho? Não disciplina teu filho, não faz do jeito que a Bíblia diz, não aplica Deus na vida dela, viu? Com equilíbrio, com sensatez, com sabedoria espiritual. Vou dizer de novo, castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Amém. Olha, eu não sei a que níveis essa palavra está entrando em você, mas você está comparando sua vida com a Bíblia. Você não veio aqui para pegar a mente de um homem, não. Você veio aqui para pegar o espírito da palavra. O Espírito está trabalhando com vocês, na entranha, no interior de vocês, mostrando aonde foi o erro, e Deus vai te ajudar a corrigir. Não está tudo perdido não, irmão. Deus é rico em misericórdia. Deus ama a tua casa, a sua família. É só dizer, Senhor Deus, eu errei, ajuda-me a acertar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, segundo uma estatística que foi feita aqui no Brasil, com jovens viciados em drogas, sabe qual era a principal justificativa deles? A maior de todas. 80% dos viciados em drogas dizia, eu não tinha função em casa. Escuta, se teu filho não tem uma função em casa, não faz parte do processo da família, porque ele pode comer, ele pode beber, ele pode dormir, ele pode tomar banho, usar da luz, usar de tudo, e não pode arrumar a cama dele, não tem funções e tarefas, prepare-se para ter um filho drogado. Isso é estatística. Todo filho tem que ter uma função dentro de casa. Ele é tão membro quanto qualquer outro membro da família. Ele tem que ter obrigações, e desde pequeno. É em casa que é ensinado o caminho do trabalho. É em casa que se conhece o altar de adoração. É em casa que se conhece a palavra de Deus. É em casa que se molda o caráter. Tem que ter função em casa. Você paga tudo para ele, dá roupa, dá escola, dá tudo. Ele precisa participar do processo. Eu volto a dizer aquele pensamento que eu passei para os irmãos esses dias. Adão não participou do processo, perdeu o paraíso. Jesus Cristo veio e mostrou obediência por tudo aquilo que ele sofreu. Participou do processo e então conquistou o paraíso. É disso que a Bíblia fala. Hebreus 12, 9. Olha só como tem que ser a palavra de Deus em cima de palavra, irmão. Segura aí. Vocês amam a Jesus? Amém. Amém? Ele está aqui para abençoar seu lar, sua casa. 2024 vai ser bênção e vai ser vitória. Agora o irmão Brandon nos ensina, não basta querer vencer, é necessário saber como vencer. Amém? Veja bem, Hebreus 12, 9 diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Pai é para corrigir, mãe é para corrigir. Outra coisa, lar se faz a dois. Se faz a dois. Os pais. E nós os reverenciamos. O que significa reverenciar? Honrar, dar honras, respeitar. Reverenciar também tem a qualidade de adoração em nível de excelência maior. Filho tem que reverenciar, isso é o que Paulo está falando aqui. Nossos pais nos corrigiam, e nós os reverenciávamos. Se bota freio no cavalo, mas para as costas do tolo, somente a vara vai funcionar. Tem que corrigir, tem que admoestar, tem que disciplinar. Essa criança não pode ficar aí de qualquer jeito.
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, se teu filho não aprendeu a amar o pai na carne dele, a mãe na carne dele, você espera que teu filho vai ter temor e respeito ao Pai dos Espíritos, que é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Criador de cada um dos nossos corpos. Como você espera que algum dia teu filho vai respeitar a Deus, reverenciar a Deus, adorar a Deus, se ele não tem essa classe de respeito por você? O Mombrana diz que aqueles 42 meninos que foram mortos por 2 ursas, que saíram do mato, porque zombaram do profeta, é que eles tiveram um lar frouxo, que não respeitava o profeta de Deus. A conduta que você traz dentro da tua casa vai refletir até os anos de vida que seu filho vai ter. Sim ou não, irmãos? Amém. Deixa eu melhorar minha pergunta. Sim ou sim? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu não conheço um rapaz que desonrou pai e mãe que viveu muito tempo. Não viveu bem o pouco que viveu e não viveu muitos dias sobre a terra. Quantos anos você espera que teu filhinho, tua filha, viva sobre a terra? A maneira que você trata com aquela criança, com aquele filho, determina também quantos anos de vida ele vai ter sobre a terra, e se serão bons ou maus. Quem crê diz amém. Isso é a Bíblia Sagrada, irmãos. Então esse assunto requer total importância e observação. Chegar mais próximo e dizer: Senhor, me ajuda. Amém. Eu já estou até imaginando o que os jovens estão pensando. Eu acho que eu não vou casar. Você que sabe. Um homem correndo da presença do Senhor, um jovem correndo do casamento. Diz o Mombrana: mas encarar responsabilidades, às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Que pai que gosta de corrigir o filho, de açoitá-lo, de castigá-lo um pouquinho, fustigar, né? Porque esse termo, né, castigar, dá um imperativo ruim, né? O mundo aí, vamos lá, fustigar com a vara, ou seja, num termo bem carinhoso, dá uma sapecadinha com a vara, né? Nós vamos ver que... Bom, vou deixar o Mombrana falar. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia disse: poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Deixa eu te falar. Não é você, mãezinha, querer passar de boa e poupar a vara e diz: mas teu pai não vai poupar não. Não joga para o teu pai aquilo que você, mãe, tem que fazer também. O irmão Brana diz que a responsabilidade é dos dois, é parental, é do pai e da mãe. Eu conheço famílias fracassadas porque a mãe simplesmente resiste à palavra de Deus, em não aplicar o ofício dela, e ela levar a correção para o filho e ficar jogando tudo para o pai. Quando o teu pai chegar, você vai ver. Não, tem que ver agora. Pode ser que o pai não chega. Não sabemos. Aplica a dose certa, irmão. Isso é remédio para os ossos do teu filho. Amém, irmãos? É isso aí, irmão Fabrício. Os pais ficam com a parte pior, as mães só ficam com o dengo. Está errado. Aos olhos de qualquer psicólogo, está errado. Então a responsabilidade é parental. Diz o irmão Brana aqui: se isso fosse se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem. Como criar um filho delinquente? Dê tudo o que ele quer para ele. Nunca diga não. Nunca corrija ele. Faça tudo o que ele quer.
e terás um filho delinquente. Deuteronômio 6:7, ali no Velho Testamento diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você está entendendo? É todo o tempo. Ah, mas você só sabe falar de Deus. É isso mesmo, meu filho, porque no final é só Ele. Porque o começo, a chegada nossa foi Ele que providenciou. A saída vai ser Ele. Para onde nós vamos vai ser Ele também. Então é Ele 24 horas. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10 diz: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Vocês têm que ensinar, não é o pastor não. Vocês têm que ensinar unidade, batismo, semente da serpente, rapto, virgem prudente, virgem nessa, revelação dos selos. Ô glória. Aí o pastor fala: não, a família já sabe tudo. Gente, vamos fazer isso, é casa de oração. Vamos só orar para Deus derramar mais. Você é responsável primariamente pelo teu filho conhecer esta mensagem. A palavra de Deus. Quem é o sétimo anjo? Por que mulher não pode cortar cabelo? Você sabe por que teu filho corta cabelo? Sua filha corta cabelo? Porque não foi ensinada lá antes, quando ela ainda não estava na idade da contabilidade. Sabe que teu filho é um juniorzinho por aí, um pirralhinho, birrento, dando trabalho, fazendo arte por aí? É porque não foi ensinado corretamente. Leva a palavra de Deus para ele, porque em Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. Escuta, irmão, é a criança, porque depois que cresce já não tem esperança. É uma criança sem esperança. Perguntas e respostas número 4, 32 de 65. Já estou encerrando, só mais um pouquinho. Alguém fez uma pergunta para o profeta: quando uma pessoa imagina que tem um complexo de inferioridade, ou certa classe de complexo, como pode ele vencer isto? O irmão Branco disse que todo mundo tem um. Foi isto causado em sua juventude por ser um filho único? A pergunta. Responde o profeta: tome exatamente o oposto. Se sempre estás desejando tua maneira, e esse pirralhinho que sempre deseja tudo à sua maneira, torne e dê tudo que tens de outra maneira. Se é egoísta e quer ter tudo, comece a dar o que tens. Vem? Faça o que for, simplesmente vá ao inverso. Aí eu quero, não te dou. E outra coisa, você não fica negociando o trabalho em casa, viu? Outro erro. Ah, meu Deus do céu, a hora vai avançar. Você não negocia. Filhinho, se você fizer isso, se você arrumar sua cama, a mamãe te leva no shopping, um exemplo. Serviço de casa é obrigação. Ah, se você fizer isso, o papai te dá um dinheirinho. Não, não, não. Serviço de casa é obrigação. Ele tem que entender que tem certas coisas na vida que são inegociáveis. Tudo bem, irmãos? Mombalana diz aqui: essa é a maneira de vencer qualquer coisa. É um antídoto. Ah, eu não consigo parar de fumar. É só parar de fumar. Ah, eu tinha um mau gênio. É só parar de ter esse mau gênio. Vá ao contrário, na contramão. O que é conversão? Vocês já foram convertidos para Cristo? Estávamos andando numa direção, virou ao contrário, e agora você está na direção de Cristo. Ah, eu não consigo deixar de fazer isso. Vença isso. Ah, quando eu vejo eu estou falando palavrão. Para de falar. Bota sal na língua. A Bíblia diz que a vosso linguajar seja temperado com sal, para que dê edificação aos que ouvem. Tá bom? Está liberado pôr sal na língua. Pronto. Vai sentir tanta sede que você não vai ter tempo para falar mal de ninguém. Ô glória. É assim que se vence. É um antídoto, irmão.
Mombran diz: minha velha mãe sulista costumava dizer: o pelo do lombo do cachorro é bom para a mordida. Onde que a mamãe pega os cachorros? É no pelo do lombo dele, assim, não dói, não faz nada, mas corrige. Ela pega lá e vai fazer o que ela quer. Ela ensina pelo lombo do cachorro. É assim. As mães pegam aí. É aí que é bom, diz o Mombrana. Esse é o velho ditado sulista da mãe dele. E isso também se aplica nesta maneira, diz o Mombrana. Você pega o lombinho do filho lá e glória. Irmão Brana, fizeram a pergunta de número 15, está aqui. Sequência: em que empreendimentos deveríamos permitir a nossos filhos que estão para completar 13 anos participarem? Me perdoem, a quais atividades deveriam participar nossos filhos que estão para completar os 13 anos? Participar. Também como deveríamos ocupar-nos em ajudar-lhes a eleger seus companheiros? Eita vida. Um bom pai, uma boa mãe quer ajudar a eleger um bom companheiro para o filho, para a filha, não é não? Vocês querem saber ou não? Amém. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo, se não chegou. Para mim já chegou para 2. Tem mais uma por aí, me ajuda, Jesus. Até aqui é Ebenezer. Mantenha-os, diz o Mombrana, em companhia cristã. Amém. Enquanto seja possível. Faz eles se relacionarem com cristãos, teus filhos. Olha só, dica, hein? Sucesso. Bora voar mais alto? Só para descontrair, tá bom, gente? Tá forte demais, né? Diz o Mombrana: mantenha-os com, se é uma menina, mantenha-na com meninas cristãs. Meninos cristãos, vice-versa. Se ela é suficiente maior para sair com o moço, veja que ela continua com a classe correta de moço. Desencoraje-a para com qualquer moço de outras maneiras, ou um moço para com uma moça. Se ela está saindo com um incrédulo, trate de animá-la para que saia com um crente, e vice-versa. Faça agradável o seu lar. Bom, irmão, isso é a fórmula do profeta, isso é a revelação para a noiva. Faça seu lar agradável, não vai dar errado. Vocês vão vencer, irmão. O Espírito Santo aqui é para fazer vocês vencerem na vida. Terem famílias de sucesso, onde outros olharão e dizem: Senhor, deixa-me ser como um exemplo entre os exemplos. Amém? Nós temos tudo para vencer. Se estamos fracassando, não está na Bíblia, não está na mensagem, está em nós. E se você está o suficientemente interessado na sua salvação e da sua casa, Deus abençoe teu coração. Você tem tudo isso aí. E por que estamos fazendo isso? É porque tem um fundo clamando: Senhor, as coisas não estão bem lá em casa, precisa mudar. Usa o pastor para falar comigo, e o pastor vai falar. Entendeu? Se ele usou a mula, né? Foi a mula lá de Balaão, falou através, não vai falar através do pastor? Meu Deus, misericórdia. Eu quero ser uma mula, mas que Deus fale. Amém. Amém? E o homem sem Deus não passa de jumento mesmo, né? Você já conhece. Quem me conhece já conhece o que eu estou dizendo. Muito bem, então veja, o Mombrana diz: faça agradável o seu lar, faça de seu lar um lugar, olha só que lindo, onde seu filho ou filha não estará envergonhado de trazer a sua companhia diante de seu pai e mãe, e a sua casa, e faça tão feliz o lar para que eles estejam satisfeitos aí em seu lar. Não tem jeito de dar errado, não vai dar errado. Um ninho de amor, agradável, conforto, aconchegante. O pai fala: você conhecer alguém lá fora, traz para mim. É inteligente, isso é sabedoria, irmão. Deixar sua filha sair por lá, pelas escondidas, assim, todo mundo está sabendo, o pai e a mãe não sabem. Da mesma forma, o rapazinho, traz, eu quero conhecer, deixa eu conhecer. Faz um lar agradável. Traz as coisas em ordem ali, mostre para ele um amor divino. E outra coisa, se você traz tudo de acordo com a Bíblia, irmão, seu lar vai ser um pedacinho do céu. Vai ser só alegria, amém? Para encerrar aqui, eu quero deixar a mensagem influência, 14/11/63.
deixe-me entrar em sua casa e ver que tipo de quadro você tem em sua parede. Deixe-me ir a seu lar ou a seu escritório e ver que tipo de música está tocando, vem? Que é o que você lê, que é o que você vê. Eu posso dizer muito que é o que está dentro de você. Veja, porque isto é o que alimenta isso, vem? E ou um lar, se nós fizéssemos um lar mais amoroso, os filhos não correriam. Ou fazer mais coisas para eles, onde se sintam bem-vindos e confortáveis em casa. Tem sim, não é só correção todo o tempo não. Você tem que brincar com o seu filho. Você tem que passear com seus filhos. Você tem que demonstrar amor com seus filhos. Você tem que usar de empatia, ouvir seus filhos. Parar ali e não falar, mas ouvir seus filhos. Você tem que ter uma perspectiva disciplinar diferente do que geralmente nós vemos no mundo. Não falar somente aquilo que não faça, não faça, não faça. Perca mais tempo. Digo, melhoro a minha frase. Invista mais tempo em dizer, faça assim meu filho, faça assim minha filha. Como o carcereiro de Filipe. O que devo fazer? Ele não diz, para de fumar, para de beber. Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É tudo que você tem que fazer, as demais coisas vão tomando o seu devido lugar. Amém, irmãos? Então veja, onde o lar, onde eles não podem dificilmente esperar até que chegue ali. O filho, não vejo a hora de terminar o serviço que eu quero voltar para casa. Eu não vejo a hora de terminar a aula da escola porque eu quero voltar para casa. Eu tenho um lar aconchegante, eu tenho minhas funções para fazer, eu tenho minha oração para fazer, eu tenho os ensinamentos da minha mãe, você sabe, a irmã Ruth esteve lá em, onde que é lá, aquela cidade nos Estados Unidos, lá, irmã? Boca Raton, Miami, próximo de Miami, na Flórida. Boca Raton, cheio de judeu lá. Sabe o que uma judia faz? Ela ensina a religião judaica para os filhos, a tarde toda. De manhã o filho vai para a escola, aprender matemática, geografia e todas essas coisas. Mas à tarde, a mãe judia reúne os filhos e ensina a religião judaica a tarde toda para os filhos. E vê quem são eles, a nação que eles são. Se tem valores os ensinamentos da mãe ou não, né, irmão? Mas faça o teu lar tão amoroso, tão aconchegante, que os teus filhos gostem de voltar, tá? É duro você ouvir de filhos que dizem assim, olha, às vezes eu chego na porta de casa, eu não sei se eu bato ou não bato, eu espero, crio coragem, porque a mãe já vem voando que nem uma galinha, choca. Porque eu sei as coisas. Não é simplesmente essa forma deseducada, deselegante. Existe. Se você trata essa criança nos moldes cristãos, você está ganhando um filho para Cristo. Ele não vai ter dificuldade, ela não vai ter dificuldade de aceitar Jesus Cristo na vida dela mais tarde. Você crê nisso? Amém. Montblanc diz, essa é a maneira que o lar deveria ser. Vamos nos colocar de pé. Querido Senhor Deus, eu entrego esta mensagem, Senhor, aos ouvidos e aos corações dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo use a tua santa, bendita palavra para trazer lares cristãos, com princípios cristãos, com preceitos cristãos, com normas cristãs, com vida abundante, Senhor, com alegria, com harmonia, com fé, com aconchego e calor dentro de cada lar. Senhor, faça-os vencer, ó Deus, e que sejam, ó Pai Celestial, um exemplo entre os exemplos, e que essa igreja cresça e chegue no ponto onde ela deve estar tão somente na tua palavra. Eu te peço, Senhor, confirma a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor.